Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise de hoje será sobre o Botafogo de Luiz Castro, que apesar do campeonato estadual decepcionante, ficando de fora das semifinais da competição, fez um grande início de campeonato brasileiro, com 100% de aproveitamento nas primeiras 5 partidas. Andou tropeçando, né, contra o Goiás, depois contra o Atlético Paranaense na ida da Copa do Brasil, mas se reergueu vencendo o clássico contra o Fluminense e impressionou tanto a quem acompanhava quanto a quem só viu os resultados do time de longe nesses primeiros meses de 2023. Então vamos ver os principais padrões da equipe do Luiz Castro, que também foi muito criticada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no fim do vídeo. E muita gente queria entender um pouco melhor esse Botafogo, eu só espero que não usem esse vídeo para estudar meu time e tentar parar, né? Pra quem não sabe, eu não tô com a camisa do Botafogo à toa, sou botafoguense de coração. Então vamos analisar aqui meu time. Lucas Perry no gol, enquanto o Gatito está lesionado. De Plácido ou Rafael na lateral direita. Adrielson e Cuesta na zaga. E Marçal na lateral esquerda. O Danilo Barbosa é o volante titular, ganhou a vaga. Enquanto ele está machucado, joga o Marlon Freitas. Tietê ou Gabriel Pires também podem jogar no meio campo. Júnior Santos, Eduardo, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Lembrando que esse elenco roda bastante, o Luiz Castro não gosta de falar em 11 titular, ele ainda tem como peças o próprio Rafael, o próprio Gabriel Pires, Lucas Fernandes para meia, Gustavo Sauer para direita, Luiz Henrique para esquerda, fora Gatito, que eu já falei, voltando de lesão, Patrick de Paula, que infelizmente se machucou ainda no Campeonato Carioca e está fora da temporada, entre outras peças aí importantes. Matheus Nascimento está na seleção sub-20, Kaique está voltando de lesão agora, enfim. O time normalmente parte de um 4-2-3-1, mesmo que o Luiz Castro goste de dizer que o time dele não tem um camisa 10, e sim um 5 e 2 8s. Isso porque o Eduardo ele não é um meia, ele é um box-to-box, infiltrador, que normalmente se coloca atacando a última linha do adversário vindo de trás. Mas vamos começar pelo começo, né? Falar da saída de bola. Durante muito tempo na temporada, o Tietê jogou como um primeiro homem do meio campo. Ele era o principal alvo da saída dos zagueiros por dentro, porque era um cara que fazia a bola circular. Ele poderia se enfiar entre os zagueiros, dando superioridade numérica contra a pressão de dois atacantes, ou se postar por trás da linha de primeira pressão, junto ao segundo volante, que poderia ser o próprio Patrick, como foi até ele se lesionar, ou o Danilo, que passou a ser o primeiro volante, hoje lesionado, dá lugar ao Marlon Freitas. Então o Tietê normalmente recuava aqui entre os três zagueiros. Havia a primeira pressão dos atacantes adversários, ele se mantinha entre os zagueiros como esse terceiro elemento para poder dar a saída de bola, e aí ficava aqui um outro volante por trás dessa linha de primeira pressão. O Tietê tem tido a sua utilização dosada, porque com o primeiro homem mais físico, de mais combate em determinados jogos, o Castro tem preferido um jogador de maior chegada na frente, como o Gabriel Pires ou até mesmo o Lucas Fernandes, beleza? Então, Danilo Barbosa hoje é quem normalmente faz essa saída de bola, e o Tietê, ou o próprio Gabriel Pires, ou o próprio Lucas Fernandes, como eu acabei de dizer, é quem fica um pouco mais na frente. Mas a saída realmente é feita com 3 homens, ou até mesmo 4, se a pressão for com apenas um jogador. Quando a bola chega no volante, normalmente ele trabalha por fora com um lateral que avança, e quando ele avança, o outro lateral se fixa numa linha de 3 homens na defesa, beleza? Com isso, o time ataca a última linha do adversário com 5 jogadores. O lateral que subiu, o ponta do mesmo lado, o Tiquinho por dentro, o Eduardo no meio espaço do lado oposto e o ponta também do lado oposto da jogada. É o famoso 3-2-5 do jogo de posição, do qual o Luiz Castro também é adepto, beleza? O time mantém 2 jogadores sempre mais abertos, e o Tiquinho saindo muito da área, abrindo espaço e ajudando muito na construção por dentro, né, abrindo espaço principalmente para o Eduardo, que faz muito bem essa infiltração. O Tiquinho é ótimo para ganhar no alto dos zagueiros, quando os lançamentos são um pouco mais longos. Ele sempre ataca as costas do lateral do lado oposto, enquanto o Eduardo ataca centralizado. Então, normalmente, quando o Tiquinho sai da área para fazer o pivô, ele prepara a jogada para um dos lados. Se for aqui do lado esquerdo, ele já se posiciona aqui, ó, nas costas
do lateral do lado oposto, o famoso segundo pau. Por quê? Porque normalmente o lateral é um jogador mais baixo do que o centroavante, então ele consegue ter vantagem no jogo aéreo, se a bola vier cruzada, ele também prepara muito as jogadas para quem vem de trás. O Tiquinho é um jogador muito inteligente nesse tipo de jogada. Também há um conceito de atrair para um lado e atacar do outro. Nesse tipo de jogada, o Tiquinho ataca nas costas do lateral, como eu acabei de dizer, e o Eduardo é quem ocupa esse espaço que ele deixa, principalmente quando o Tiquinho sai da área, atrai um zagueiro, e aí o Eduardo se infiltra na área, por isso que o Eduardo tem um número de gols tão considerável para um meio-campista, beleza? O time tem 3 grandes armas: a bola parada, o jogo aéreo e o contra-ataque. As duas primeiras quase que são uma só, né? Porque principalmente Cuesta e Adrielson, os dois zagueiros, eles são ótimos, são grandes expoentes da força aérea do Botafogo nessa bola por cima. O próprio Tiquinho e quando joga o Danilo também são muito bons cabeceadores. Já o contra-ataque normalmente é usado quando o Botafogo abre mão de ter a posse de bola, joga aproveitando as costas da defesa, porém há uma diferença nas características dos pontas. Primeiro, como o time se defende, normalmente num 4-4-2. O Eduardo e o Tiquinho, eles ficam um pouco mais à frente. Então o time se defende aqui com 2 linhas de 4. Como eu disse, há uma diferença nas características dos pontas. Na direita, o Júnior Santos é muito rápido no ataque ao espaço, porém com a bola no pé ele dribla de uma forma um pouco mais lenta. Como ele é destro, ele sempre leva a bola para o fundo. Normalmente ele leva a bola para o fundo. Quando ele leva a bola para dentro, muita gente até apelidou ele de cragre, né? Mistura de craque com bagre, porque muitas vezes ele se enrola com a bola no pé, ele dá um drible para trás, espera a marcação passar. Enfim, isso tudo é feito de uma forma um pouco mais lenta, apesar dele ser um jogador muito rápido. Então ele sempre se dá melhor quando leva a bola pro fundo, principalmente por ele ser destro. Já quando joga o Gustavo Sauer, é o contrário. É um jogador com origem no meio campo, é canhoto, com isso ele é menos rápido do que o Júnior Santos, mas ele é muito melhor trazendo a bola para dentro e estimulando a finalização com o pé esquerdo. Na esquerda, o Vitor Sá é um jogador de dribles curtos e de receber a bola próximo da área para estimular o chute cruzado. Ele também corta para dentro e finaliza. Já o Luiz Henrique se dá melhor recebendo a bola longe da área, normalmente também com os passes em profundidade ou conduzindo a bola, driblando em progressão, mas ele tem um ponto fraco de não finalizar tão bem. O Botafogo ainda vai receber o reforço do Diego Hernandes para a esquerda, ainda nessa temporada, e para a direita até contratou o Segovinha, né, o Matias Segovia, isso porque tem o Luiz Segovia também na zaga, ele tem 20 anos, é baixinho, pequenininho, então a torcida apelidou ele de Segovinha. Também é um jogador canhoto, mas é um pouco mais rápido, driblador. Acho até que mereceu algumas chances no time titular de vez em quando. E talvez até experimentado na esquerda, se for o caso. O Botafogo, como eu disse, normalmente se defende em 2 linhas de 4, com o Eduardo subindo para o lado do Tiquinho, mas em baixa pressão marca no 4-5-1. Com essa primeira linha mais estreita e a segunda linha um pouco mais aberta. Isso com o Eduardo se juntando aqui aos 2 volantes, beleza? Então, às vezes, o primeiro volante até recua e se torna um 5º elemento da defesa. Mas isso aqui é menos comum da gente ver. Principalmente quando o adversário vai ao fundo, o lateral e o zagueiro abrem, então o volante ocupa essa posição desses 2 jogadores que abriram para não ficar ali um buraco. Defensores também costumam dar combate entre linha e sobem quando a jogada é alçada, quando a bola é alçada nesse espaço, na entrelinha. Então a gente tem aqui a marcação de 2 linhas de 4. Se a bola for alçada para esse espaço aqui, um defensor, né, o que estiver mais próximo da bola, seja lateral, seja zagueiro, ele pula uma linha, beleza? Mas o time do Botafogo marca normalmente em bloco médio. Não dá tanta pressão no campo de ataque e também não baixa tanto as linhas. Isso cria um ponto fraco desse time do Botafogo, que é a bola nas costas da defesa. Muitas vezes, a falta de combate num jogador que está na origem da jogada deixa a bola descoberta. E aqui um jogador pode receber livre e em posição legal se a bola for lançada no espaço e esse jogador for mais rápido do que os defensores. O Cuesta não é um zagueiro tão rápido, ele é muito melhor tecnicamente com a bola nos pés, mas se posiciona muito bem. Se ele estiver na frente do marcador, ele cria dificuldades. Se ele estiver atrás, para correr para trás fica mais difícil. O Adrielson já é um jogador mais rápido. Então na esquerda, isso tende a ser um problema maior. O Marçal
costuma ficar um pouco mais fixo e subir só na boa, justamente para cobrir essa falha do Cuesta. Na direita, os laterais direitos do Botafogo ainda têm alguma dificuldade técnica no aspecto defensivo, eles são melhores atacando, beleza? Então, como a linha defensiva joga mais afastada do próprio gol, o time acaba tomando muitas bolas nas costas em lançamentos longos. É o maior dos pontos fracos do Botafogo. A altura da compactação na fase defensiva não sobe para dar pressão na saída de bola do adversário e também não tem tanta velocidade para poder cobrir a defesa, beleza? Muita gente se impressionou com o ótimo início de campeonato brasileiro feito pelo Botafogo, mas a questão é que o Botafogo adiou férias no fim do ano passado para poder fazer excursão para Londres, quando jogou contra o Crystal Palace no início de dezembro. Depois a Ferg obrigou os times a usarem as equipes principais no estadual, o que frustrou os planos da comissão técnica de jogar o Carioca com o time B, para fazer uma pré-temporada mais extensa fora do país. Então o time sem pré-temporada foi meio que obrigado a fazer do estadual uma pré-temporada. Então, conclusão, o time teve menos tempo de férias, o Luiz Castro mexeu muito nas escalações, acabou sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, precisando jogar a Taça Rio para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Inclusive também foi um perrengue para passar pela primeira fase da Copa do Brasil, conseguindo um empate no último lance do jogo contra o Sergipe e fazendo se valer do regulamento para poder avançar. Hoje já está nas oitavas de final. Foi quando começou a longa série invicta de 15 jogos do Alvinegro, passando por 4 competições. A Taça Rio, que foi vencida pelo Alvinegro, né, com um empate e 3 vitórias. A segunda e terceiras fases da Copa do Brasil, eliminando o Brasiliense por 7-1 e Ipiranga, né, por 2 placares de 2-0. A Copa Sul-Americana, quando teve empates contra Magallanes por 2-2, LDU por 0-0 e entre os dois a vitória sobre o César Valerro por 4-0. E as 5 vitórias no Brasileiro sobre São Paulo, 2-1, Bahia também 2-1, Flamengo 3-2, Atlético Mineiro 2-0 e Corinthians 3-0. Só interrompida na derrota contra o Goiás por 2-1, venceu o 7º jogo contra o Fluminense por 1-0 em casa. Talvez muitos torcedores tenham pedido a cabeça do treinador na eliminação para o estadual, inclusive sustentando a ideia de que se fosse um treinador brasileiro já teria caído, se fosse um clube sério, o técnico já teria sido demitido. Eu sustento a ideia de que se fossem mandatários brasileiros, o técnico teria caído. A gestão atual da SAF do Botafogo acredita em sequência e tempo de trabalho. Interromper o processo com o calendário pesado e em andamento talvez seria prejudicial para o andamento e evolução da equipe. Nesse início de Brasileirão, o clube está colhendo os frutos, soma pontos, empolga a torcida, mas não pode se iludir com perspectivas utópicas, né? É muito difícil manter tamanha constância por tanto tempo, jogando 3 competições. Não são todas as posições que possuem reservas de níveis parecidos com os titulares, principalmente os titulares de nível mais elevado, né? Marçal, os 2 zagueiros, o Tiquinho. Mas se o mantra do ano passado, né, no primeiro ano da SAF, foi confie no processo, que isso virou até meme dentro da torcida do Botafogo, o mantra desse ano tem que ser aproveite o processo. O Botafogo pode não conquistar nada daqui até o fim da temporada, mas se a fase é boa, por que você vai se preocupar com o que pode dar errado? Passo a passo, jogo a jogo, cada vitória é um avanço, o projeto para o clube voltar a ser vencedor vai muito além do limite do calendário de 2023. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!